Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de um livro que a gente adora, que é de um autor que a gente ama, Philip Roth e A Marca Humana. Esse é um livro que o Marcelo me indicou e que eu amei, e foi uma delícia reler agora para poder fazer essa resenha aqui para o canal. Má, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho de Philip Roth? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou muito feliz de falar sobre esse livro, falar sobre ele também. Esse é um livro do ano 2000, eu acho, com tradução do Paulo Henriques Brito, e é sem dúvida um dos meus autores preferidos na vida. Eu já li bastante coisa dele. Ele foi um dos escritores norte-americanos assim mais celebrados em vida. Ele nasceu em 1933, morreu em 2018, aos 85 anos, não tanto tempo atrás. Ele teve dois casamentos, nenhum filho, e ele viveu parte da sua vida mais produtiva, assim, né, no momento maior de produção literária dele, recluso, assim, numa casa afastada, no meio de Connecticut, lá no nada, mas a vasta produção dele, assim como outros escritores também na vida, que falam mais do lugar onde eles nasceram, da sua origem, né, dos seus bairros ou cidades e tal, de infância, adolescência, com ele também aconteceu a mesma coisa. E o Philip Roth conta um monte das histórias dele, a Newark, de New Jersey, onde ele cresceu numa casa judaica com seu irmão mais velho, o Sandy, e os seus pais. O Sandy, inclusive, é personagem, assim, em alguns livros dele também aparece, foi um cara importante no mundo da publicidade, enfim, era o irmão mais velho dele. E muita gente chega a comparar essa relação dele com Newark, com New Jersey, assim como o Joyce, James Joyce tinha com Dublin também, um pouco assim, falando a eles, falando sobre de onde eles saíram, mas que não foram capazes de deixar o lugar completamente, né? Uhum. E passaram a vida falando sobre aquele lugar. Ele fez muito sucesso com uma coleção de contos chamada Goodbye Columbus em 1959, e aí ele lançou uma provocativa história chamada O Complexo de Portnoy em 1969, que foi um escândalo na época, mas projetou o Philip Roth para o mundo, né? Os temas da obra dele são vastos, embora muitos críticos digam que ele escreveu a vida toda o mesmo livro, o que eu pessoalmente discordo. Eu também. Eu não acho isso, não. Eu acho assim, houve fases em que ele falou muito sobre desejo, sexo, relações, outras que ele falou muito sobre finitude, morte, e também uma grande porção do trabalho dele sobre história dos Estados Unidos, Uhum. política, tal, e por meio de personagens e tramas que eu acho sensacionais. Ele é um colecionador assim de prêmios, né? Ele ganhou tudo que a gente possa imaginar. Ele ganhou Pulitzer, ele ganhou Man Booker Prize, ele teve as obras completas dele publicadas em vida pela Library of America, que não é uma coisa simples de se fazer. Ele ganhou prêmios de Príncipe de Astúrias. Ele nunca ganhou o Nobel de Literatura, do qual ele era um crítico meio ácido, assim. É, muitos dos livros dele, inclusive esse que a gente vai falar hoje, A Marca Humana, foram adaptados para o cinema. É, o Roth teve uma história assim interessante de ativismo político. Ele ajudou um monte de escritores na ex-Tchecoslováquia, né? Ele arregimentou outros artistas, escritores e tal, enviando dinheiro para o pessoal da resistência tcheca, autores assim conhecidos como Milan Kundera, o Václav Havel, que depois virou o presidente o último presidente da Tchecoslováquia, antes de virar outra coisa. É, e ele tem uma coisa curiosa que assim, que muita gente criticou na época, pouco depois que ele fez, acho perto do que ele tá fazer 80 anos, ele decidiu parar de escrever e ele, ele falava assim, bom, já que eu não vou melhorar, então para que piorar, né? Então vou parar por aqui, não tenho mais o que dizer. Falava também que ele não ia nem ler mais, uma coisa meio maluca. Depois isso acabou não acontecendo, né? E muitas das histórias dele tratam de um tal alter ego assim dele, que é o tal do Nathan Uhum. Zuckerman, que está incluído também nesse A Tem Marca esse Humana. Mas também. tem muitas histórias para falar sobre ele. Eu estou bem feliz da gente abordar esse cara hoje, porque eu gosto muito dos livros dele. A gente vai falar sobre outros livros que ele produziu também. Vamos falar então sobre A Marca Humana, que é um livro que fala muito sobre identidade,
que fala sobre a complexidade do ser humano. É um livro muito tocante, daqueles que você termina de ler e assim, você sente que mexeu com você de alguma maneira mesmo, né? Adoro esse tipo de livro. Então é o seguinte, né, nas 150, mais ou menos, 150 primeiras páginas, você já tem uma ideia mais de tudo, assim, sobre o livro, e depois ele vai aprofundando, e depois ele vai te mostrando outros pontos de vista. Então, assim, o que a gente vai contar aqui, se for um spoiler, eu até aviso um pouquinho antes, mas, assim, você vai compreender logo no começo essa história densa, assim, a parte mais ampla dela você conhece logo no começo. Bom, o contexto o ano é 1998, na época do escândalo sexual que envolveu Bill Clinton e Mônica Lewinsky, e ele conta isso, né, para contextualizar mesmo, para falar um pouco da época do politicamente correto e das coisas que estavam acontecendo ali nos Estados Unidos naquela época. Mas a história é de um ex-professor de grego e latim da Universidade de Atena, no interior dos Estados Unidos, e esse é o Coleman Silk. Ele é acusado de uma fala racista durante uma aula. Então ele usa ali um termo pejorativo que não é, na verdade, né? Assim, é um termo ambíguo, mas que o conselho da universidade entende como um termo pejorativo para se referir a alunos negros. E aí começa um rebuliço, né? Ele é afastado. Quem encabeça assim essa busca implacável por ele é Delphine, que é uma professora, uma jovem francesa que ele mesmo havia contratado lá atrás, né? E depois ela aparece ali na história, causando um pouco mais, e depois também a gente a conhece um pouco mais. Mas enfim, ele é afastado, e aí ele está encurralado e tal, e aí ele decide pedir demissão, e aí ele vai viver isolado com a esposa dele numa casa de campo, e a esposa morre repentinamente. Então aí ele fica completamente transtornado, ele começa a alegar que toda a desgraça da vida dele é causada por essa perseguição ali que começou na universidade, e aí ele surta mesmo, ele entra ele fica muito mal. Ele tem 71 anos, ele está sozinho, aposentado, transtornado, e aí ele se envolve com uma das faxineiras da universidade, da mesma universidade na qual ele trabalhou. E aí começa, é uma faxineira semi-analfabeta, 40 anos mais nova que ele, e aí o escândalo ganha força, né? Começa a dizer que ele estaria abusando sexualmente dela, e aí começa uma narrativa ali na universidade, todo mundo começa a falar sobre isso. Ele tem 4 filhos, esses 4 filhos, que ele já era um pouco distante, esses 4 filhos se afastam ainda mais dele, não o defendem, então ele vai ficando mesmo cada vez mais sozinho e cada vez mais transtornado mesmo. Bom, o livro ele é narrado, eu acho que a partir de diferentes tragédias, assim, ele vai contando um pouquinho da história de cada um e a gente vai conhecendo um pouquinho das tragédias de cada um, das tragédias da vida, né? Acho que cada um tem as suas tragédias. Mas a história da Faunia, por exemplo, essa faxineira com quem ele se envolve, é uma história muito tocante. Ela teria sido abusada na infância, ela foi casada com um ex-combatente da Guerra do Vietnã, um cara muito perturbado, com estresse pós-traumático, aquela coisa toda muito forte mesmo. E esse cara, ela tem uma outra tragédia familiar muito intensa, né, em relação aos filhos que eles tiveram. E aí esse cara ele começa a ir atrás do Coleman também, porque ele tem ele fica perseguindo, né? Esse ex-marido fica perseguindo a Faunia. Então, agora que ela está com o Coleman, ele vai atrás do Coleman também. Enfim, quem narra tudo isso, né, como o Marcelo já falou, é o Nathan Zuckerman, que é esse alter ego de Philip Roth, e ele é usado como um narrador ali, mais uma vez, né? Então, na verdade, ele é um escritor, nessa trama, ele é um escritor que mora perto da casa do Coleman, de onde ele foi se isolar, e aí ele fica amigo do Coleman. E no meio dessa confusão, o Coleman pede para que ele escreva um livro sobre isso tudo que está acontecendo na vida dele, né? Para que ele possa meio que se defender ali, para contar a versão dele. Só que não dá certo, ele se recusa a fazer, enfim, esse livro acaba não saindo desse jeito, né? Mas, de qualquer forma, Nathan, mais para frente ali, ele vai ter encontros casuais com outros personagens dessa história e ele vai mergulhando em diferentes pontos de vista ali e contando essa história, né? No final ele escreve esse livro contando essa história de Coleman. E aí ele descobre o passado secreto desse professor, né? Que assim, esse é um spoiler, mas que ele tá na orelha do livro. Então, assim, é um spoiler, mas que eu acho que Philip Roth deixaria a gente contar, vai. É, o que acontece? Aí é um grande surto, porque você descobre que
Coleman é negro, né? Apesar de lá no começo ele ser apresentado como um professor judeu da universidade, você descobre que ele é filho de pais negros, mas ele nasceu com a pele clara, né? E aí ele quis abandonar essa história e construir uma identidade nova. Então ele destrói todas as raízes dele, ele sai de casa, ele entra para a Marinha, como né, a Marinha Era norte-americana, ele proibido entra na como época. branco, era proibido, ele entra como branco. Enfim, ele conhece a esposa com quem ele vai ter filhos e eles nunca vão saber dessas origens dele, né? Então é muito forte isso, muito impactante. E aí ele vive morrendo de medo de ser descoberto, né? Porque ele tem medo que essa marca venha à tona. Ele tem 4 filhos, então no nascimento de cada filho, ele teme que esses traços da herança negra apareçam, né? Então fala um pouco, fala muito, né, sobre isso, você viver tentando afastar um passado, né, recriar uma identidade, mas que a vida sempre se encarrega de te mostrar que o passado não pode ser apagado, né, e que a marca humana não se apaga. Eu acho que é isso. E aí, Mal, o Totalmente. que que você Nossa, adorei acha? essa tua síntese aí. É de fato, é uma trama sensacional, assim. Quando eu penso em personagens, né, assim, construção e tal, eu acho que esse Coleman Silk é um personagem, assim, emblemático, que ajuda a contar a história do racismo, da hipocrisia do politicamente correto na sociedade Uhum, norte-americana, ou em geral, né? Mas também das relações humanas dentro, fora das famílias. Esse Coleman é tão controvertido assim que ele tem momentos uhum, em que os valores dele são sólidos na defesa assim de direitos e tudo mais, e outros em que ele é capaz de ser tão cruel até com a própria mãe. É uma super, aula assim sobre ambiguidade moral. E o que eu acho exato. fascinante é que a gente assiste como leitor o personagem se recriar no meio da história enquanto ele é criado pelo autor, né? Você vê isso acontecer. E quando você acha que você sabe quem ele é, tudo Uhum, pode mudar. Assim, no fundo, é uma grande discussão sobre isso que você falou, né? Sobre a identidade, o que é a verdade, sobre a vergonha. É, eu gosto da ideia dele de desafiar um pouco os costumes também. Ele começa uma relação aos 70, né, com a uhum, faxineira e tal. É como se ele tivesse vidas paralelas, assim, entre o acadêmico celebrado e depois abandonado, o pai viúvo, exemplar, e um filho, um irmão execrável. E por aí vai, né? Ele tem todas essas multicamadas, assim. Uma bela construção. sim. Eu acho que essa construção dos personagens, em geral, de todos eles, é maravilhosa, assim. Eu acho que mostra muito o lado humano, o nosso lado humano, né? Que, assim, a gente não é só mocinho, a gente não é só bandido, né? E que cada um tem a sua história, e eles vão mostrando diversas facetas ao longo, assim, da narrativa, né? Então, a gente vai conhecendo a fundo, né? As limitações de cada um, as falhas de cada um, os erros de cada um, as feridas do passado que foram construindo, né? Essas pessoas, que tornaram essas pessoas como elas são, né? E a gente vê ali que todo mundo tem um pouco a esconder, que ele vai revelando ao longo da trama ali, né? Eu mesma fiquei com muita raiva em alguns momentos de alguns personagens e depois me enchi de piedade e que, mas tem isso, né? Ao longo do livro você vai alternando, né? Esses sentimentos, são sentimentos contraditórios, né? Que fazem a gente pensar que é isso, né? As pessoas quanto a gente sabe sobre o outro, né? E quanto a gente sabe sobre nós mesmos, né? A gente também vai mudando e vai se reconstruindo, né? Enfim. E uma coisa que eu acho importante aqui essa coisa também das pessoas comprarem o discurso dos outros, né? Eu acho que isso, sem conhecer o contexto a fundo, a gente tem visto isso muito recentemente até, essa caça às bruxas, assim, que a gente É, acaba fazendo sem conhecer a fundo o contexto. Acho que isso me pegou muito, assim, né? Tem alguns pontos ali do livro que ele traz muito isso. Obviamente, a primeira parte, né, da acusação de racismo, mas depois tem outras coisas, histórias que as pessoas compram sem conhecer a pessoa, sem querer saber, né? Esse é o ponto, né? Você compra uma ideia ali de que tá todo mundo falando e eu vou entrar nessa porque eu acho que também é isso, pronto, né? Não, você tem que entender o porquê que aquilo aconteceu. Enfim, isso também foi um ponto muito pesado ali do livro para mim. a gente vira, não sei, uma espécie assim de máquina de julgar, como se o É, mundo fosse uma sucessão de fatos, e o mundo é uma sucessão de versões, de interpretações, dependendo de como você exato. olha, de que contexto você está, de quem é que está analisando, né, aquela situação. E esse livro é um pouco disso, assim, ele te joga para um lado, te joga para o outro, É, e te faz enxergar de diferentes ângulos, né, para saber como é que uma pessoa se comporta, e isso que você falou, como ela muda, né, ao longo do tempo. É sensacional, um livraço. Dentro da obra dele, dentro de tantas coisas que ele escreveu,
esse livro é um livro bem, bem interessante, eu acho. Você comentou um pouco sobre o nome, né, o título do livro, que em inglês se chama The Human Stain, que já ele foi traduzido como a marca humana, mas também poderia ser traduzido como mancha humana. Eu já vi em outros lugares que é Sim. assim que traduzem. Eu acho que é uma síntese bem apropriada, porque trata tanto daquilo que é considerado humano ou desumano, quanto do que a percepção da cor da pele pode alterar o status ou a história de uma pessoa, né? Uma vez que você vai encontrando, né, essa história, vendo o desenrolar dela, você entende o porquê daquilo e o que é de Uhum. fato o ser humano, né? O que que é a identidade de uma pessoa. Eu gostei desse título. Sim. E no meio do livro ele usa muito esse termo, né? Eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu Sim. achei exatamente esse termo, né? Assim, a marca humana, como ele fala sobre isso, e de um jeito. Eu até anotei aqui, depois quando a gente for ler aqui um trechinho, eu anotei um trecho que é muito emblemático, assim, e ele fala o porquê, né, disso. É muito interessante. É. Falando dele, assim, de forma geral, né, não só especificamente sobre esse livro, como eu comentei antes, tem muita gente que fala que o Roth é como autor de um livro só, né? Eu considero isso uma espécie assim de reducionismo. Eu acho que e não sou eu que estou falando, né? Gente muito importante fala isso sobre ele, autores assim tipo Salman Rushdie ou críticos como o Harold Bloom enxergaram nele, no Philip Roth, uma espécie de gênio literário, de muita versatilidade, muita sofisticação. Então, não dá para imaginar que alguém que escreveu livros assim, como tem um livro dele chamado O Seio, The Breast, eu não sei se você leu esse livro, Isso eu não mas li. é um livro meio kafkiano, assim, né? Um sujeito acorda um dia e ele se vê transformado num seio. Ele chama The Breast, o livro, né? E como é que um cara que escreveu um livro desse é o mesmo, pode ser similar, É. ao que escreveu, sei lá, Humilhação, que é um livro nada a ver com isso, né? Então é Uhum. como você acusar, sei lá, o Miró de pintar o mesmo quadro. Para mim, assim, a coisa mais complicada de um artista é encontrar um estilo reconhecível, principalmente na área da escrita, né? Sim. Que as pessoas, eu acho que as pessoas confundem um pouco, ou são maldosas mesmo, quando elas afirmam que ele parece o mesmo, né? Ou que ele não muda, sei lá. Eu acho que as temáticas dele de finitude são absolutamente impressionantes, assim como o lado mais erótico, meio libertino, assim, dele. As temáticas judaicas de quem cresceu numa casa que era pouco ou nada religiosa. Também essas temáticas político-históricas que recontam a história dos Estados Unidos por meio de décadas assim de diferentes e por meio de lentes assim de personagens que são incríveis. E acho que isso vai ficando claro à medida que as pessoas vão lendo livros diferentes dele ao longo do tempo, vai ficando clara essa diferença, ou essa diversidade de escrita dele, embora com um estilo próprio, que você é capaz de reconhecer. Isso eu acho uma genialidade, é tão difícil de fazer. Sim. Que outros livros você leu dele? Vamos listar aqui alguns dos Vamos bons. lá, tem muitos, né? Ele produziu, ele teve mais de 30 livros, né, na carreira dele de ficção. Ele tem outras coisas também publicadas de não ficção, mas alguns que eu recomendo, assim, a Marca Humana faz parte de uma coisa que se chama de uma espécie de trilogia, né, assim, é a Pastoral Americana, que é um livro premiadíssimo nos Estados Uhum. Unidos, que é sensacional, que trata mais sobre a Guerra do Vietnã, essa época, né, o outro dessa trilogia, Casei com um Comunista, da época do macartismo, da caça às bruxas, né, de comunistas nos Estados Unidos, e a Marca Humana. É, mas depois até tem uma coisa meio aumentada, assim, para um outro livro que foi lançado depois, chama Complô contra a América, que é Uhum. sensacional. Um livro, ele falou assim: e se os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ao invés de entrar como aliado, tivesse entrado como no eixo? E tem uma história real por trás daquilo, de um aviador que de fato concorreu nas primárias dos Estados Unidos para ser presidente dos Estados Unidos e perdeu. Ele era um simpatizante nazista, esse cara. Então ele criou uma história assim: e se esse cara tivesse ganho, virado o presidente dos Estados Unidos, e durante a Segunda Guerra Mundial, ao invés dos Estados Unidos entrarem em um lado, tivesse entrado no outro? Então ele desenvolve uma história absolutamente maluca, mas como ele imagina a cara dos Estados Unidos preconceituosa, assim, por trás daquilo. Mas assim, Uhum. eu já li O Professor do Desejo,
Animal Agonizante, eu já li O Muito bom. Teatro de Sabbath, Homem Comum, Fantasma Sai de Cena, Indignação, Nêmesis, Zuckerman Acorrentado, Operação Shylock, que também é um livro bem controvertido, Patrimônio, A Humilhação, é uma coleção. Esse cara foi uma máquina de produzir, principalmente nessa época que ele viveu nessa casa aí, um pouco mais afastado, assim, né? Quem tiver interesse, Sim. uma coisa que eu altamente recomendo, tem um documentário muito bom sobre ele, feito pela BBC de Londres, de um produtor lá que já faleceu também, chamado Alan Yentob, que vale a pena ser visto. E tem uma curiosidade que eu queria contar sobre esse livro especificamente. Eu não sei se você soube disso, mas teve um momento em que a Wikipedia falou sobre esse livro e disse que o Roth não tinha reconhecido ou admitido que ele tinha se inspirado na história de um professor lá, de um acadêmico, ele não deu crédito para isso, né? Uhum. E ele, naquela época, quando isso aconteceu, ele respondeu à Wikipedia dizendo que não era essa pessoa que eles estavam dizendo e que, ao contrário, ele deu o nome da pessoa na qual ele se inspirou, que era um professor de Princeton, que tinha acontecido uma coisa similar e ele adaptou a história do jeito dele de contar. E a Wikipedia reclamou, respondeu a ele, né, dizendo que ele não estava numa posição objetiva para contestar isso, porque ele era parte do negócio. Então, como assim? Eu sou o autor do livro, né? Eu Aham. estou dizendo onde eu me inspirei ou não, e demorou um tempo essa controvérsia até eles toparem fazer essa mudança no verbete lá e alterar a história. É cheio dessas histórias malucas, né? Esse mundo literário. Olha, eu li metade, eu acho, metade dessa lista toda aí que você trouxe. Realmente, acho que eu li metade. E realmente, concordo com você, ele é maravilhoso. E é isso, né? Cada tema aí que você foi contando, né? Já dá pra gente entender que não é mais do mesmo. E não é mesmo, Não né? é? É maravilhoso. Eu também sou super fã dele e super recomendo. Assim, de todos que eu li, eu gosto muito da Marca Humana. Assim, para mim Uhum. é o que eu mais gosto. Eu vou dizer assim, para quem lê esse livro e gostar, altamente recomendo para ler a Pastoral Americana, para ler o Casei com o Comunista, que são parte aí dessa trilogia, Sim, décadas de trilogia. 1940, 60, 90 e tal. Elas não são interdependentes, ou seja, não tem uma ordem para ler, pode ler alternado, não tem nenhuma. Quem não leu Uhum, nenhum sim. livro dele, eu recomendo que leia a Marca Humana. Quem já leu Uhum. a Marca Humana, eu recomendo que leia os outros, né? Em ambos os casos, aí eu sou meio fã incondicional assim dele, embora ele foi super criticado assim, meio misógino, um cara meio, sei lá, tem outras histórias controvertidas da vida dele também, mas enfim, deixando isso um pouco de lado, falando sobre a produção dele, enfim, eu acho que é um livraço assim. Se tivesse que dizer assim, por que ler esse livro, né? Eu acho o seguinte, se você gosta de uma trama que te prende até o fim, de personagens densos, assim, Muito bem. controvertidos, relações Uhum, humanas com um monte de camadas, assim, do que é revelado, daquilo que é velado, com um quê de uhum, contexto histórico, esse livro sim, definitivamente vai te agradar. é isso aí. Vamos ler uns trechinhos aqui? Vamos lá, Você vamos lá. separou umas Tô com coisas o meu boas aqui aí? também. A tua capa é igual à minha, né? Eu acho. É, é sim. É Essa que aqui é essa minha. O meu eu tá tô meio com. surrado aqui, mas É, eu peguei na biblioteca e aí eles botam essa capinha para sim, proteger, mas sim. é a mesma. Vou ler uma coisa que está na primeira página, primeira e Uhum. segunda, assim, é um trecho que fala. Eu quero ler esse trecho porque eu acho que define um pouco a forma como o Philip Roth é capaz de te envolver logo de início, assim, te descrevendo uma personagem com características tão peculiares, assim, que te faz pensar, puxa, nossa, acho que eu conheço essa pessoa agora, ou não conheço nada sobre ela e quero conhecer. Olha só o que ele diz. Então vamos lá. Coleman viu a mulher pela primeira vez passando o esfregão no assoalho dos Correios, quando foi lá no final de tarde, não muito antes da hora de fechar, para pegar sua correspondência. Uma mulher magra, alta, angulosa, com cabelos louros já um pouco grisalhos, presos no rabo de cavalo, e aquelas feições duras e severas que costumamos associar às matronas, carolas e trabalhadeiras que levavam vidas sofridas nos primórdios da Nova Inglaterra. Mulheres sérias dos tempos coloniais, confinadas pela obediência à moralidade dominante. Chamava-se Faunia Farley.
e mantinha todo e qualquer sofrimento que padecesse oculto por trás de um desses rostos ossudos e inexpressivos que não escondem nada e traem uma solidão imensa. Faunia morava num quarto numa fazenda ali perto, onde ajudava a ordenhar as vacas como parte do pagamento do aluguel. Tinha completado 2 anos do colegial. Isso é o que ele diz em um parágrafo sobre essa figura, que depois vai ser uma parte muito importante da, Muito. da, da história. Mas eu acho um jeito de apresentar logo na primeira página, assim, né? Um É, personagem que te fala, bom, eu quero saber mais sobre isso agora. sim, 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 super. Eu vou ler um trechinho aqui que Diga ele lá. fala sobre. Eu achei forte o jeito que ele conta sobre o sofrimento moral, assim, né? Uhum. Há algo de fascinante no efeito do sofrimento moral sobre uma pessoa que não parece fraca nem frágil. É ainda mais insidioso do que o efeito de uma doença física, porque não há morfina, nem raquidina, nem cirurgia radical que possa trazer alívio. Quem sofre seu impacto tem a sensação de que só ficará livre se morrer. O realismo cru desse sofrimento é uma coisa incomparável. Então, quando ele tá angustiado ali, né? E depois, mais pra frente, outros personagens também sentem um pouco isso, né? Dessa angústia. E aí eu lembrei desse jeito dele falar sobre o sofrimento moral. É uma grande discussão sobre moral, né, esse livro, É, de diversos grande, ângulos, e o sofrimento, né, que vem junto com isso também. super. Eu gosto de umas coisas de analogias, assim, que ele faz. Tem um trecho aqui na página 22 que fala assim: ele rodava às tontas pela sala como uma galinha que continua a se debater mesmo depois de decapitada. A cabeça de Coleman tinha sido cortada fora, a cabeça que continha o cérebro cultivado do outrora todo-poderoso decano e professor de letras clássicas, e o que eu via à minha frente era o que restava dele, a parte amputada, rodando em círculos fora de controle. Uau. Que bela analogia, né? Nossa. Dura, mas como é que alguém pensa nisso? Muito bom. Tem uma coisa curta aqui, deixa eu ver aqui, acho que na página 73, meu livro está tão detonado. É uma coisa bem curta, uma frase bem curta. Ele fala assim: nada dura, e no entanto nada passa tão pouco. E nada Hum. passa justamente porque nada dura. Uh, uau, Bela, é bela denso, né? frase, né? Aqui é uma parte que a Fônia, ela vai visitar um corvo, né? Ela tem uma relação com os corvos ali, né? Ela não se relaciona bem com as pessoas, mas ela se relaciona bem com os animais, né? E aí esse corvo, ela diz que ele é criado à mamadeira, porque ele foi criado com os humanos, né? Ele não consegue se relacionar com os seres da espécie dele, né? E aí ela diz: isso é que dá ser criado de mamadeira, disse Fônia. Isso é que dá passar a vida andando com gente como a gente, a marca humana, disse ela, sem repulsa nem desprezo nem condenação, nem mesmo tristeza. É assim que é. A sua maneira seca era o que o Fauno estava dizendo à moça que dava de comer a cobra. Nós deixamos uma marca, uma trilha, um vestígio. Impureza, crueldade, maus tratos, erros, excrementos, esperma, não tem jeito de não deixar. Não é uma questão de desobediência, não tem nada a ver com a graça, nem salvação, nem redenção. Está em todo mundo, por dentro, inerente, definidora, a marca que está lá antes do seu sinal. Mesmo sem nenhum sinal, ela está lá. A marca é tão intrínseca que não precisa de sinal. A marca que precede a desobediência, que abrange a desobediência, que confunde qualquer explicação e qualquer entendimento. Uau, A marca humana. a marca humana. Sobre esse negócio do segredo, também tem uma frase curta aqui que eu gostei. Bem no final, assim, do livro, ele fala: como é humano ter um segredo, também é humano mais cedo ou mais tarde revelá-lo. Que é É, a história, né, desse livro, é é, esse segredo guardado ali, o que que ele vai cobrar caro, né, dele mais vai cobrar tarde na caro. vida. Muito É. maluco. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar então agora sobre os livros primos, né? Se você gostou da marca humana, que outros livros a gente te recomenda que tenham ou temáticas parecidas, ou que te tragam sensações parecidas. Enfim, eu separei aqui dois, depois o Mar vai indicar os dele, eu adoro as indicações dele. Bom, lendo esse livro e do jeito que ele mexeu comigo, eu pensei muito no Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago, que eu sempre trago aqui, né, porque é um autor que eu amo, e que é isso, ele fala muito
sobre o ser humano e os limites do ser humano, e é isso, né? A gente nunca conhece, nem mesmo a gente consegue se conhecer até a gente ser posto numa situação limite, enfim. Então, O Ensaio sobre a Cegueira é um livro que eu amo, que eu recomendo sempre, e que me trouxe, que esse livro, A Marca Humana, me levou um pouco para aquele lugar. E um outro livro que não tem nada a ver com isso, mas que fala um pouco de complexidade de sentimentos, empatia pelo outro, é Flores para Algernon, que é Ah, do esse livro Daniel é Pink. demais. Esse livro é lindo, é um homem que tem uma deficiência intelectual, e aí ele, né, passa por uma cirurgia experimental que aumenta o QI dele. E aí ele começa a ter uma nova ótica sobre as outras pessoas, sobre os companheiros de vida dele, sobre os amigos ou quem ele achava que eram amigos, e aí fala muito dessa complexidade do ser humano, sobre os sentimentos diferentes e a importância da empatia. Então, esses dois livros, a Marca Humana me transportou ali um pouquinho, de alguma maneira, para esses dois livros. E para É. você, Mar? Esse livro que você comentou aí é sensacional. A parte do Saramago, que a gente sempre fala, mas esse livro é sensacional, super recomendo. Bom, então, além dos todos os livros que a gente já falou aqui do próprio Philip Roth, vamos falar sobre algumas dicas assim de primos desse da marca humana. Eu queria começar com um que se chama A Questão Finkler, de um autor chamado Howard Jacobson, que ganhou o Booker Prize em 2010. E é uma história também com temáticas assim similares de identidade judaica, mas de uma forma engraçada, assim, que toca em conceitos que ele descreve lá na capa como amizade, perda, exclusão e pertencimento, sabedoria e maturidade. É um livro sensacional, vale muito a pena Eu não ler. li esse. E ele, inclusive, eu até assisti uma entrevista recentemente, quando o Philip Roth faleceu. Teve uma entrevista breve na televisão com uma ex-esposa do Philip Roth, que era uma atriz importante, e este cara, este Howard Jacobson, falando sobre a obra dele. Então, acho que é bem primo mesmo, porque eles eram bem similares assim nisso, né? Outro autor muito interessante é o Saul Bellow, que é um outro paralelo assim do Philip Roth, mais velho do que ele, uma geração anterior, mas do qual eu posso indicar um livro chamado Havelstein, que é de 2000, que trata, que é contemporâneo, né, desse livro aí do Roth, que Uhum. trata do universo acadêmico também, lida com questões morais, morte, busca de identidade, de sentido na vida, ambição, e também nesse universo aí norte-americano. E o último que eu quero indicar a gente já falou do Paul Auster por aqui, o último livro publicado pelo Paul Auster em 2023, é, é um livro chamado Baumgartner, que é muito bonito, é um livro bem sensível, assim, também lida com memória, perda de uma esposa, as reminiscências dessa vida, e também dentro do universo judaico, assim, o Paul Auster também. Eu estou citando vários desses autores que estão dentro dessa é, mesma chave, assim, né, judaica, são todos autores judeus que tratam de temáticas desse tipo, embora com abordagens muito diferentes, assim, de acordo com cada um deles, com a sua própria história, nem todos aí norte-americanos, mas e canadenses, tem outras coisas aí no meio, mas com um olhar para essas questões judaicas que eu acho tem algum parentesco, embora as histórias não sejam histórias parecidas, mas guardam aí um parentesco e eu altamente recomendo todos eles aí. Todo mundo vai, eu acho, curtindo a marca humana, vai curtir ler esses livros também. Ótimo, ótimo. Anotei aqui. Anotei mentalmente, né? Anotei aqui, ó. Vai ficar gravado. Ótimo, Mar. Então é isso. Foi uma delícia falar sobre Philip Roth com você. E a gente se encontra na próxima para falar de mais literatura boa. A gente está sempre aqui nesse canal para isso. Então, se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha para que ele chegue a mais pessoas. E não esquece de seguir o canal Livros Primos. Até Isso a aí. próxima! Até.